Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos nossos irmãos de outras igrejas que nos acompanham, aos nossos amigos também que nos têm acompanhado. Boa tarde, a graça e a paz de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, e esta é mais uma edição do nosso Pão das Três. E eu sou o pastor Júnior Martins, eu sei que a maioria já me conhece, mas se a gente tem alguém aí visitando o nosso Pão das Três pela primeira vez, então eu sou um dos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, e diariamente nós estamos juntos, obviamente não comigo, nós vamos nos revezando, eu, o pastor Israel e o pastor Márcio, para trazer a palavra de Deus, um trechinho da palavra de Deus para vocês, com simplicidade, mas com muita seriedade, né? Seriedade para com a palavra e seriedade para com vocês que nos ouvem também. Cantamos, né? Aqui dentro das nossas limitações aqui, mas nós cantamos com os irmãos e também oramos. Então, se você tem pedidos de oração, você pode aproveitar o chat aí do Facebook para fazer os seus pedidos de oração. A nossa igreja continua ainda tendo os cultos online, sem previsão de retorno para as nossas atividades presenciais. Estamos fazendo isso por amor à igreja, entendendo que é a vontade do Senhor, vendo os exemplos também de outras igrejas que têm tido aí a experiência de retornar e têm tido contaminação entre os membros e também com os pastores, enfim, e temos aí esperado a melhor oportunidade. O Senhor nos tem abençoado, os irmãos têm participado muito ativamente das nossas atividades, têm comparecido aí aos nossos cultos online, a maioria, graças a Deus, nos tem acompanhado realmente ao vivo, ou seja, tem reservado aquele momento que é o momento da nossa igreja de culto, né, quando nós estamos presencialmente, e separado aquele momento. A gente sabe que alguns têm aproveitado para ver os cultos em outro horário também, mas seria legal, né, poder manter pelo menos essa disciplina para a gente não perder essa perspectiva, não perder essa maneira da gente cultuar também no horário, ali todo mundo junto, lógico, né, cada um na sua casa, mas ali participando das coisas acontecendo. Então ontem, né, foi o primeiro dia da semana, domingo, pela manhã ouvimos o pastor Márcio falando, à noite fui eu, duas mensagens, ouvimos hinos, ouvimos ontem o coro masculino cantando, cantamos louvores ao Senhor, compartilhamos a palavra, compartilhamos um momento de oração. Ontem o Roberto, né, nosso diácono, esteve lá fazendo um momento de oração diaconal, né, levando ali os motivos de oração ao Senhor, representando ali o corpo diaconal e representando toda a igreja, né, diante do Senhor, os seus pedidos e as suas necessidades. Então vamos dar continuidade à nossa semana. A gente está estudando aqui comigo o livro de Provérbios. Eu disse que nós vamos talvez pular alguns trechos de Provérbios, mas ainda não será hoje. Hoje a gente vai ler do capítulo 4, os versos de 1 a 9, falando a respeito da sabedoria de um filho, pensando em filhos sábios. E eu trouxe aqui pelo menos umas 4 aplicações aqui, a partir desse texto, a partir dessa leitura, desse conhecimento bíblico, espiritual, divino, que o Senhor então conduziu Salomão a escrever, para que chegasse ao coração de nós e de cristãos aí de todos os tempos, para que conhecessem a vontade do Senhor e guiassem as suas vidas de acordo com a sua vontade. A sabedoria de um filho. Então vamos orar. Após a oração, quero cantar aí um cântico aí. Acho que eu já até cantei esse cântico já no Pão das Três. E depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Compartilhe o vídeo também, tá bom? Se alguém puder, inclusive, a gente já tem feito isso aí já há alguns dias, tornar um hábito, né? Colocar o link também lá no grupo dos homens e das mulheres, para que os irmãos saibam o que está acontecendo, né? O Pão das Três, estejam informados, possam acompanhar, porque já é um horário, digamos assim, um horário sagrado, né, da nossa igreja aí, das nossas atividades, tá bom? Então vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma edição do nosso Pão das Três. Pedimos que o Senhor nos conduza, mais uma vez, segundo a Tua vontade, falando aos nossos corações, através da Tua palavra, e ouvindo também os nossos pedidos de oração. Te agradeço, ó Deus, por todos aqueles que estão neste momento, ó Pai, conosco, participando deste culto, e que a Tua graça, ó Deus, possa alcançar a vida de cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus.
Amém. É isso aí. Aqui presente estou para te exaltar, porque me deste amor. Decidas por mim tudo que eu venha fazer, seja para o teu louvor, que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor. Que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor. Decidas por mim tudo que eu venho fazer, que seja para o teu louvor, que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor. Que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor. É isso aí. Vamos ler então Provérbios capítulo 4, os versos de 1 a 9, falando um pouco, com essa temática da sabedoria de um filho, ou de um filho que procura então fazer a vontade do pai, conhecer a vontade do pai. Aí nós nos referimos aí duplamente, ao pai que é Deus e aos nossos pais terrenos também. Então hoje faremos uma pequena, uma santa confusão entre essas duas coisas, despreocupados aí de fazer as divisões que os irmãos vão obviamente conseguir entender. Vamos ler primeiro, assim que a gente fizer a leitura, a gente ora e nós vamos então para os nossos comentários. Diz assim Provérbios, capítulo 4, os versos de 1 a 9, com a temática A Sabedoria de um Filho. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras do teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, como tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Aí o texto continua, obviamente, mas eu queria ficar hoje apenas com os versículos de 1 a 9. Vamos colocar esse momento também, então, nas mãos do Senhor aí para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Pai, muito obrigado por mais esse momento
de reflexão na tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que a tua graça possa nos alcançar, nos corrigir e nos fazer, ó Pai, filhos sábios, verdadeiros filhos do Senhor e verdadeiros, ó Deus, cidadãos e filhos também dos nossos pais terrenos. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, a gente começa a perceber uma coisa muito interessante em Salomão, quando ele está escrevendo o livro de Provérbios, quando ele chega num trecho como esse, que ele está preocupado com os seus filhos, que seus filhos lhe ouçam, e ele começa também a analisar, de alguma maneira, como ele foi como filho. Por exemplo, no verso 3, né, que ele era o filho tenro e único do pai e o único da mãe, né? Então aqui provavelmente uma referência a Davi, que teve muitos filhos, muitas esposas e muitos filhos, mas provavelmente Betseba só o teve, ou pelo menos era ele o principal, o filho primogênito da Betseba. Então, ele se coloca ali como filho e ele sabe que quando os filhos dão ouvidos, dão atenção aos seus pais, eles acabam trilhando o caminho de sabedoria. Agora, ele sabe que não é da natureza dos filhos dar ouvido aos seus pais. Se os filhos forem entregues à própria natureza, eles dão ouvido às próprias vontades e dão ouvidos a outros fora da família, dos pais, que roubam a sua atenção ou que chamam a sua atenção. E é uma luta, né, que a gente deu para os nossos pais, né? A quem deu trabalho aí, que nem eu deu trabalho para os pais, como eu dei, de dar ouvidos para as pessoas de fora e trilharmos caminhos aí absolutamente destruidores. E já na função de pais, a gente sabe da dificuldade que a gente tem de que os nossos filhos nos ouçam. E ouvir aqui é mais do que parar e ficar, tá bom, mãe, fala, tá bom, fala. É realmente atender, né? É realmente compreender e colocar em prática aquilo que ouvir dos pais. Então, ele está falando isso porque ele está olhando o exemplo dele, ele está pensando também nos próprios filhos e está ensinando, olha que interessante, que é exatamente nessa relação familiar entre pais e filhos que a verdadeira sabedoria se estabelece. Existem pais tolos, pais nécios, pais que dão mau exemplo? Existem. Mas, de modo geral, os pais, eles amam seus filhos, eles querem o bem dos seus filhos, eles querem dar bons conselhos para os seus filhos. Aqueles pais que erraram bastante na vida e sofreram e pagaram pelos seus erros, eles não querem que seus filhos repitam os seus erros. E quando os vêm trilhando caminhos parecidos, procuram evitar que eles trilhem aqueles caminhos, porque eles já sabem exatamente qual é o resultado de cada um deles. Aqueles pais que têm mais sabedoria também procuram transferir essa sabedoria para os seus filhos e tudo mais. Pais estragam a vida de seus filhos? Estragam, né? Com muito mimo, às vezes com abandono, às vezes tratando o filho demais como amigo, e todos esses erros que a gente conhece bastante. Então hoje, a gente vai dar uma olhada, a partir desse entendimento de Salomão, alguns conselhos que ele está dando, algumas coisas que ele tá dizendo. Apesar de Salomão aqui ele ainda não está dizendo, mas mais para frente no livro de Provérbios, ele vai começar a dizer exatamente o que ele quer dizer. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Quando ele diz assim, ele me ensinava e dizia-me, retém as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Ele não está dizendo ainda, aqui em Provérbios, ele vai dizer mais para frente, quais são esses mandamentos, quais são as palavras para guardar no coração. Então, até antecipa algumas delas, né? O cuidado com a mulher que o filho dele ia escolher, de não ser fiador em negócios alheios, de não andar em caminhos suspeitos e na companhia de pessoas suspeitas, de saber usar os bens que ele tem, de gastar o dinheiro que ele tem. Ele vai dar uma série de conselhos. Então, por enquanto, o que está acontecendo no livro de Provérbios é uma introdução, né? No sentido de dizer assim, me ouve que você vai viver. Eu não vou usar a expressão, mas eu vou dizer ela aqui para fazer o comparativo, me ouve que você vai se dar bem. Porque não é uma questão de ter sucesso na vida. Não é uma questão de erros e de acertos. É uma questão de vida e morte. Por isso, a ideia de Salomão conversando com as pessoas, e quando ele escreve o texto, não é, me ouve que você vai se dar bem.
Me ouve que você vai mais errar mais acertar do que errar. O que ele está dizendo é, me ouve e você vai viver. Me ouve e você não morrerá. É lógico que eu não estou falando de uma morte física, né? Mas eu estou falando de uma vida destruída pelo pecado, pelas decisões ruins, pela falta de sabedoria, pela impenitência, pela impertinência e todas essas coisas que são ruins e são próprias daqueles que não têm sabedoria e que não buscam sabedoria. Então ele coloca de maneira bem insistente, filho, me ouve, me ouve, me ouve, porque os meus conselhos são conselhos de vida e não de morte. Os meus conselhos são para livrá-los do laço do passarinheiro, do caçador, do destruidor, do diabo, da mulher adúltera, que ele vai insistir bastante a respeito disso no livro de Provérbios. Elas serão um farol, né, diante dos seus olhos que iluminará os seus caminhos, serão para você riqueza, e a gente vai vendo, então, à medida que for estudando Provérbios, detalhadamente quais são esses conselhos. Mas ele está começando com uma invocação, tá? Então eu levantei aqui quatro ideias que eu tenho a partir desse texto, pensando, né, naquilo que Salomão está trazendo para compartilhar com vocês nessa tarde. A primeira coisa, eu ouvi isso outro dia e eu não entendi muito bem, num primeiro momento, mas depois que eu ouvi, que eu comecei a pensar, eu achei um conselho tão interessante. E eu falei assim, olha que interessante. Aí eu lembrei dele hoje, estudando isso aqui, né, a sabedoria de um filho. Eu falei, acho que é um momento bom para aplicar isso. Você só vai ser adulto e maduro quando você aprender a cuidar de você mesmo, sozinho, da mesma maneira que o teu pai e a tua mãe cuidariam de você. Não é legal isso? Eu achei legal. Parece um conselho meio de coach, assim, né? Mas tem uma sabedoria muito grande quando a gente desdobra isso. O que é uma pessoa adulta? Uma pessoa adulta é uma criança que aprendeu a cuidar de si mesmo da mesma maneira que o pai e a mãe cuidariam. A gente está hoje vivendo uma confusão de papéis, né? Mulher não quer ser mais quer ser homem não quer ser homem mais, quer ser mulher. E a gente já está pagando um preço muito caro pelo abandono, né, desse papel fundamental de cada um dentro da família, de cada um dentro da sociedade. E é muito difícil de corrigir. Mas digamos que dentro de uma família relativamente saudável, sendo um rapaz ou sendo moça, nós aprendemos valores, aprendemos coisas com os nossos pais, e eles têm funções diferentes, e nós aprendemos coisas diferentes com eles na nossa vida. Então, por exemplo, basicamente o que a gente pode aprender com um pai? A gente aprende com o pai a seriedade do trabalho, a gente aprende com o pai características de liderança, a gente aprende com o pai a questão do destemor, da coragem, da hombridade, da clareza nos negócios, né? do caráter, né? da força do caráter. Então, a gente, olhando para um pai que exerce o seu papel, né? De cuidador da casa, de sacerdote da casa, daquele que está pronto a morrer pela sua família, que trabalha bastante para sustentar a sua família, a gente aprende esses valores, como honra, como trabalho, como dignidade, como caráter. O que a gente aprende com uma mãe que exerce na plenitude o seu papel? A gente aprende o cuidado, a gente aprende o que é carinho, a gente aprende o que é amor, a gente aprende o que é aquele zelo, né, sacrificial, a gente aprende a ouvir além das palavras, né, porque mãe é uma coisa terrível, né, terrível no bom sentido, né? Mãe conhece tão bem o filho que ela olha para o filho e já sabe se ele está doente, se ele está bem, se ele está com fome, se ele não está. Aliás, mãe acha que a gente está com fome o tempo todo, né? Não é verdade? E eu chego na casa da minha mãe, ela já vai preparar alguma coisa para eu comer, é sempre desse jeito. Né? Aliás, saudade de ir lá. Vai fazer um ano que eu fui na casa da minha mãe. Estou preservando a minha mãezinha. Conversando com ela só pelas redes sociais. Não quero que ela fique doente. Então, não que eu fique zanzando por aí à toa, né? Mas eu sou um risco em potencial. A gente sabe disso. Né? Então, olha que interessante. A gente aprende valores com os nossos pais. E aí a gente se torna adulto. Você alcança sabedoria. Você começa a cuidar de você mesmo
da maneira como você aprendeu com seu pai e da maneira como você aprendeu com sua mãe. Você vai ser trabalhador, você vai ser zeloso, você vai ser honesto, você vai ser digno, você vai ser corajoso, você vai ouvir além das palavras, você vai ter um zelo sacrificial. E todas essas coisas são coisas que nós aprendemos com os nossos pais. Os nossos pais, né? Então, às vezes eles têm talentos especiais também, às vezes eles transferem isso pra gente. Então, um passa o amor pela música, o outro passa o amor pelo, sei lá, pelo artesanato, o outro passa o amor pela culinária, o outro passa o amor pela engenharia, o outro passa o amor pela eletrônica, sei lá. E existem essas coisas também que eles nos transferem. Então, olha só, o que Salomão está querendo? Ele está dizendo assim, você tem que me ouvir, você tem que me dar atenção, porque vai ser a vida, você tem que copiar o meu exemplo. Então, a gente se torna adulto e maduro e sábio quando a gente aprende a cuidar da gente mesmo, sozinho, da mesma maneira que o nosso pai e a nossa mãe cuidariam de nós. Isso é muito legal. Ele ensina para a gente também qual é o verdadeiro conceito de honrar pai e mãe. Talvez eu esteja simplificando demais, mas eu quero que você pense em todos os desdobramentos disso. O verdadeiro conceito de honrar pai e mãe é dar ouvidos a eles. O que pai e mãe mais quer da parte dos filhos? Que os filhos lhe deem ouvidos. E ouvido não é só sentar e ouvir, é atender, é seguir os conselhos, é dar atenção às indicações, às chamadas, às orientações. É lógico que os filhos eles têm uma percepção diferente do mundo, as gerações, as coisas vão mudando. Então, antigamente, por exemplo, era absolutamente normal que um filho seguisse a profissão do pai. Você vivia dentro de um ambiente rural, as possibilidades eram muito menores. Desde pequeno você já era criado naquele ofício, porque a lógica da casa é bastante diferente. Mas as últimas gerações, já começando praticamente com a minha, a gente acaba trilhando caminhos profissionais, por exemplo, diferente dos nossos pais, porque há um mar de possibilidades à nossa frente. Aliás, isso aí é até engraçado, né? Porque, por exemplo, eu não tenho a profissão do meu pai, mas a gente trabalhou no mesmo ramo, né? Eu acabei me formando em mecânica, acabei me especializando na área de automação, e eu trabalhava na área gráfica, né, da área plástica, de gráficos também, que foi exatamente o emprego, né, o trabalho do meu pai. Meu pai trabalhando dentro da fábrica, produzindo material, e eu fazendo equipamentos, lógico que em tempos diferentes, equipamentos para as máquinas que produziam plástico, né, em todo o processo, né, desde a fabricação ali do filme plástico até a formatação de uma embalagem. Então, mas de modo geral as possibilidades aumentaram, mas isso não inibe, não é, a responsabilidade dos pais para com os filhos, porque os tempos são diferentes, e nem isenta os filhos da responsabilidade de dar ouvidos aos seus pais. Porque esse é o verdadeiro conceito de honrar, não é? Dar atenção, respeito, respeitar a sabedoria, o conhecimento, o amor que os pais têm. Salomão está pedindo isso, Salomão está pedindo isso. Né? Ouve a minha doutrina, meu filho, ouve as minhas palavras, ouve os meus mandamentos, coloca no teu coração, adquire a sabedoria que eu estou te dando através do meu conhecimento, e isso daí vai te exaltar. Ele até coloca isso no verso 8, isso aí vai te honrar, vai ser uma diadema, né? Vai ser uma pedra preciosa, né? na tua cabeça, né? No seu entendimento. É isso que vai te fazer uma pessoa de verdade. Então olha que interessante, o verdadeiro conceito de honrar pai e mãe está no ouvir, e entenda todos os desdobramentos do ouvir, como eu já expliquei aqui. Qual que é a tranquilidade de um pai? Onde é que um pai está tranquilo? Bom, ele está tranquilo quando os filhos da gente estão debaixo da nossa asa, né? Estão no raio da nossa visão. A verdade é essa, né? Mas no fundo, a grande tranquilidade de um pai é quando o seu filho é tranquilo, né? Responsável, principalmente sábio. Quando o pai pode olhar para o filho e dizer assim, esse cara aprendeu a viver. Ele sabe o que fazer. São pouquíssimos pais que morrem só depois de ver isso, né? Boa parte dos pais, infelizmente, não tem o prazer de partir dessa, né? Para estar com Cristo, né? De morrer realmente e poder olhar os seus filhos e dizer assim, que tranquilidade, os meus filhos aprenderam a viver.
que é o mais importante, aprender a ter vida. O sucesso profissional, o sucesso financeiro é muito legal também, mas dá mais prazer na sabedoria de um filho, né? Dele trilhando os caminhos dele, o passo dele, não arriscando a vida dele à toa, não brincando com o pecado, não brincando com o mal, tendo valores verdadeiros que foram construídos. Então, Salomão está muito preocupado com isso, né? Ele está olhando talvez as gerações posteriores e dizendo assim, eu quero partir com a certeza, com a segurança de que vocês saberão fazer escolhas boas na vida de vocês e saberão também fugir do mal, da aparência do mal, das coisas ruins, que vocês não se entregarão à maldade e às corrupções deste mundo. E finalmente, né, como é que um filho, né, também pode demonstrar amor pelo seu pai, cuidando deles, né, zelando também pela vida dos filhos. Isso não, dos pais. Isso aqui não está, obviamente, no texto, mas eu estou pensando também em muitos de nós que ainda temos os nossos pais vivos, e independentemente deles precisarem de nós ou não, a extensão dessa honra, a extensão desse ouvir e desse cuidado deve ser refletido no cuidado e no zelo com os nossos pais. Por que é importante? Olha uma coisa que está acontecendo, né? As pessoas estão vivendo mais, a gente começa a ter umas coisas estranhas acontecendo, né? Dos avós cuidando dos netos, cuidando mesmo, como se fossem filhos, às vezes até já em idade bastante avançada, e às vezes até sustentando esses netos, bisnetos e às vezes até os filhos, com a sua renda, que muitas vezes ali é extremamente limitada. Infelizmente a gente já começa, já desde algum tempo, já a receber notícias, né, de violências aí feitas a idosos por netos, por causa de valores aí de aposentadoria, por causa de empréstimo consignado, que é uma praga na vida daquelas pessoas de mais idade, que são incautas, né, são menos informadas e acabam caindo nesses golpes, porque isso é um golpe, nada mais é do que um golpe, isso daí é uma coisa horrorosa. E aí, né, a extensão da nossa honra é quando os nossos pais, na sua velhice, precisando, nós passamos a cuidar deles, ou seja, devolvendo, eu não sei se é devolvendo, porque pai, né, pai e mãe dão a vida pelos filhos, gastam tudo o que for, e eles nunca sentem, se é um pai saudável, né, pode ser que tenha algum pai maluco aí que seja diferente, ele nunca sente que o filho deve alguma coisa para ele. É muito comum você ouvir, filho, você não me deve nada, o que eu quero é que você seja uma pessoa digna, seja uma pessoa trabalhadora. Se você quer me pagar, então seja feliz, seja uma pessoa correta e direita, e assim você vai estar me pagando, né? Quem nunca ouviu isso, né? Quem nunca ou até disse isso, né, para um filho, né? Pai não sente que o filho lhe deve alguma coisa, né? Então, eu estou até lembrando de uma situação que aconteceu com o meu pai, né? Que o meu pai acho que precisou de um dinheiro, eu dei para ele, um dia ele veio me devolver, eu falei, mas eu não te emprestei dinheiro, a gente não empresta dinheiro para pai e mãe, né? Você acredita que meu pai chorou, rapaz? Falei, mas como assim, né? Não estava acostumado com aquilo, né? Não estava acostumado com a situação daquela. Mas assim, o filho vai honrar o seu pai, mostrar o seu amor, aprendendo também a zelar e cuidar deles. Salomão estava interessado nesse cuidado, ele está falando dele? Não estava. Mas, obviamente, esse laço de família é um laço, é um elo, né, uma aliança familiar absolutamente inquebrável. E a responsabilidade, né, entre pais e filhos, ela jamais acaba. Ela muda de status e de condição, porque quando você se casa e você tem a sua família, você criou a sua família, uma outra família, com uma outra rotina, é sadio que essa família ela tenha a sua intimidade, o seu cuidado, que ela não carregue problemas para lá e para cá, é absolutamente sadio, mas as responsabilidades elas não se encerram, né? Não faz sentido um filho, como a gente costuma usar a expressão, bem de vida, ter um pai e uma mãe passando necessidade. Não faz sentido, né? O filho comprando bens e tudo mais, e de repente os pais endividados. Isso não faz sentido. Não faz sentido
os pais ficarem doentes e de repente, sei lá, não serem visitados, apoiados ou amparados pelos filhos de alguma maneira. Isso não faz sentido. Então a sabedoria de um filho, né, para a gente encerrar nessa tarde, se manifesta dessa forma. Você só vai ser adulto e maduro quando você cuidar de você mesmo da mesma maneira que o seu pai e a sua mãe cuidariam de você. O verdadeiro conceito de honrar a mãe começa com ouvir. Ouvir de verdade. Qual que é a tranquilidade de um pai? Ter um filho sábio, verdadeiramente responsável. E como é que um filho demonstra seu amor pelo seu pai? Cuidando do seu pai, cuidando da sua mãe, quando eles tiverem necessidade. Que Deus, então, nos abençoe e nos guarde. Vamos aos nossos pedidos de oração. Vera, tem pedido aí? Nada? Então tá bom. Mas a gente tem bastante coisa aqui, a lista está grande. Vamos lá. A nossa irmã Cida Fraga, ela compartilhou então que infelizmente, né, a amiga dela, Cláudia, né, pela qual vinhamos orando, teve uma infecção bastante forte no intestino, complicações, e ela faleceu, né, no dia de hoje. Vamos orar então pela vida da família, né, da Cláudia. Nosso irmão Gessé, não é? O Gessé, eu posso dizer que o Gessé é um novo membro da igreja? Já não tanto, né? O Gessé já deve estar com a gente aí uns 2 ou 3 anos, mas é recém-chegado, né? Eu acho que pode dizer assim, né? Porque a Igreja Batista em Vila das Belezas tem mais de 50 anos, tem membros lá com 50, 40, 30 anos, então alguém que tem 2, 3 anos é ainda recém-chegado, né? Acabou de estar chegando aí. O Gessé, né, que veio lá do Jardim das Rosas, ele sofreu um acidente de trabalho, aí ele foi para o hospital, foi constatado que ele cortou o tendão, né, alguma coisa aqui na região da mão, do braço, né? Ele perdeu aqui o movimento do polegar e ele vai passar por uma cirurgia. Não sei se a cirurgia é ainda hoje. A última conversa que a gente teve com ele, ele estava na UPA e ia ser encaminhado para um hospital para ver a questão da cirurgia. Aí se vai ser hoje, se vai agendar, aí a gente vai ficar sabendo logo, logo. O GC nos tem mantido informados, vamos orar pela vida dele, tá bom? A nossa irmã Marlene Udete também falando da Marisa, que é a sua irmã, que não está bem de saúde, a gente não tem aqui detalhes exatamente do que é, mas é um motivo de oração. O Arlindo e a Helena, que são pedidos da nossa irmã Maria do Carmo, estão melhorando, mas ainda carecem das nossas orações. Continuar orando pela vida do Tilson, né, que é o primo da Kátia. Ontem à noite eu falei dele no culto, né, ele voltou para casa, mas ele está mal, tá? Ele está numa situação bastante ruim, precisamos continuar orando, né? Falei da Lucineide também, né, que é a irmã do Gilson, que foi atropelada, mas ela passou pela cirurgia, já voltou para casa, né? Foi alguma cirurgia na face, alguma coisa assim. O Wagner, a Leila, o Gustavo e o Gabriel com Covid, com sintomas leves, informamos ontem. Isso vale também para a Letícia. O Romualdo já está bem, não está sentindo nada do Covid. Ele parece ter um retorno no médico agora já na sexta-feira, para já começar a pensar no retorno dele às atividades. Tá? Ainda da Maria do Carmo, né, Covid também, a Helena, que está melhorando. O Otiniel, que é o sobrinho da nossa irmã Ruth Lopes, foi entubado. Né? A sogra e 2 cunhados do pastor Josias, que é nosso missionário lá em Aracaju, seguem hospitalizados, é a situação de Covid também. A Edinalva e a Cida, né, que são parentes aí da Deodina, também melhorando. O filho e a nora da nossa irmã Maria de Lourdes também, questão de Covid. E a Valdelice, que é tia do Douglas Mendes, também questão aí associada ao Covid. Então, irmãos, nós temos aí bastante gente com Covid, né? Pessoas da nossa igreja, né? Nós temos aí, talvez, no momento, aí umas 5 ou 6 pessoas da nossa igreja, né? Membros da nossa igreja, atravessando aí atravessando aí o Covid, outros aí com outros problemas de saúde, tá? E aí a gente continua orando também pela vida da nossa irmã Andréa Volpe, né? Teve aquele acidente de trabalho e ela ainda está com algumas sequelas, está fazendo tratamento, precisamos continuar orando. A nossa irmã Antônia, que foi um pedido especial feito no grupo de mulheres pela nossa irmã Jandira. O Luciano, né, da Juraci Araújo, que está sempre com a gente aí nos acompanhando no Pão das Três.
O nosso irmão Luiz Dantas, né, que teve a sua cirurgia adiada e depois foi constatado um problema do coração e ele vai fazer os exames para ver se ele tem condição de fazer a cirurgia no cérebro ou se ele vai precisar tratar o coração primeiro. A nossa irmã Tata, nossa irmã Iraildo, nosso irmão Wilson, Gabriel Santana, o Samuel, né? Gabriel Santana e o Samuel têm problemas de saúde parecidos, né? Que é a esclerose múltipla, mas estão tratando, recebendo todo o apoio da família. O seu Elson Mar, que é um câncer também no cérebro, que é pai da Júlia Rocio. A Vera, né, da irmã Iracema, que já está num estado de saúde bastante complicado há mais de um ano. Então, a nossa irmã Maria das Neves até nos atualizou aí no Pão das Três aí alguns dias atrás, falando que ainda continuava mal. A irmã Iracema até viajou para lá no final de ano para ver a filha. A Jusilene, que é a filha da nossa irmã Zuleide Alves também, que está aí numa corrida aí pela saúde, também atrás de uma cirurgia. O João Freitas, que é pai da Jane, também com problemas com a diabetes. O Fábio, né, que é irmão do Petra, que a gente tem orado por ele. A Eti, né, que é irmã da nossa irmã Rosa também, com problemas aí também de saúde, emocionais. Nosso irmão Joselito, com problemas cardíacos também, já foi membro da nossa igreja, hoje está lá na Bahia. O Kleber, né, que a gente já tem orado por ele já há alguns dias, e foi constatado um câncer no pulmão, mas já com metástase em vários outros órgãos, né, no cóccix, em outros órgãos ali aproximados, ali se espalhando, infelizmente, pelo corpo. E o Arlindo da Maria do Carmo. Nós temos algumas famílias enlutadas, né, que o avô da nossa irmã Priscila Andrighetti, que faleceu, da nossa irmã Nega, né, que a gente comentou aí no final de semana, a tia da nossa irmã Ruth Lopes, o tio do nosso irmão Miguel Moura, que é do seu Eronildo. O seu Cícero faleceu também esse final de semana. O seu Cícero, nas minhas contas, tá? Do período que eu estou na vila, ele esteve conosco apenas uma vez, era um cadeirante, e depois, lógico, pelas debilidades de saúde dele, por mudanças que ele teve, nós o acompanhamos por algum tempo, visitando, indo na casa dele. Quando entrou a pandemia, né, por motivos óbvios, a gente não visitou uma pessoa com a saúde tão fragilizada. Ele perdeu a esposa dele, né, no meio do processo aí da pandemia, e ele faleceu agora, então, no sábado, e foi sepultado ontem, pelas informações que eu tenho, assim, muito por alto, tá? Seu Cícero chegou a aceitar Jesus Cristo como Salvador, se tornou aí um leitor da Bíblia, mas teve aí os últimos anos, aí, os últimos meses da sua vida aí, debaixo de muito sofrimento, né, por causa da sua saúde e com a perda também da sua esposa, né, que o abalou bastante. Vamos orar pelos familiares, então, que são pessoas, inclusive, que moram perto ali, próximos à nossa igreja, tá bom? Apareceu mais alguma coisa aí, velho? Então tá bom. Vamos orar então, irmãos, colocando a vida dessas pessoas aqui. É bastante gente aqui para lembrar. Vou lembrar de alguns, obviamente, de outros não. Mas estão todos nas mãos do Senhor. Abençoamos, pedimos a bênção do Senhor, né, sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui. Que a graça de Deus possa alcançá-las, que eles possam ser curadas. Aqueles que tiveram perdas possam ser consolados nos seus corações. E essas coisas, elas só acontecem pela graça e pelo poder de Deus nas nossas vidas, não é? A gente, como ser humano, a gente chega, né? É tão gostoso receber o apoio de um amigo, saber que um irmão está orando por nós, a gente sabe, tem um valor enorme disso, mas aquela coisa misteriosa lá, que lá no nosso coração, que muda o nosso coração, ajuda a gente a entender, a aceitar com tranquilidade, é só a mão do Senhor mesmo para fazer, e é por isso que nós oramos. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de todas essas pessoas que foram citadas nessa tarde através dessa extensa lista de oração, que inclui pessoas que estão lutando contra o câncer, pessoas que estão lutando contra a Covid-19, inclui pessoas, ó Deus, que estão vencendo ou já venceram a Covid-19, há pedidos que envolvem, ó Deus, a saúde, o bem-estar de famílias inteiras, sofrendo pela doença dos seus parentes queridos, dos seus entes queridos. E, enfim, ó Deus, queremos a vida de todas essas pessoas, ó Deus, mais uma vez, sob os teus cuidados, sob a tua graça. Oramos pela família do Wagner, por ele, pela Leila, pelo Gabriel, pelo Gustavo,
que eles possam, assim como a Letícia também, assim como o Romualdo, passarem, ó Deus, com tranquilidade, ó Deus, pela Covid-19, sem sintomas graves, e que possam, ó Deus, ser curados pelo Senhor. Há tantos outros parentes aqui, há pessoas até entubadas, como o Toniel, ó Deus, que é um pedido que a nossa irmã Ruth Lopes tem trazido, e que traz, ó Deus, tanta angústia para os nossos corações e principalmente para os familiares, mas cremos também, ó Deus, no Teu poder de curar, no Teu poder de reverter, ó Deus, situações assim tão complicadas. Situações complicadas como a situação do Tilson, como a situação do Kleber também, como a situação do nosso irmão Luiz Dantas, que estão, ó Deus, passando por um momento difícil, ó Pai, de saúde. O Tilson, ó Pai, sem os movimentos, sem conseguir falar. O Kleber, ó Deus, num estágio avançado, ó Pai, do seu câncer, já em metástase. O nosso irmão Luiz Dantas precisando passar por uma cirurgia, mas acabando de descobrir também que tem outras dificuldades, outros problemas no coração. Eu sei, ó Deus, que a Tua graça está sobre a vida de todos eles e seus familiares, que com certeza têm clamado dia e noite, ó Deus, pedindo o Teu socorro, o Teu consolo, a Tua cura, pedindo do Senhor também que movimente a vida dos médicos, dos hospitais, dos convênios, ó Pai, dos enfermeiros, das pessoas ligadas, ó Pai, direto ou indiretamente a essas pessoas que estão doentes, para que as suas dores, ó Deus, possam ser aliviadas. Pedimos, ó Deus, também pela vida do Gessé, que sofreu um acidente de trabalho poucas horas atrás, está nesse momento, ó Deus, na expectativa de ter contato com um médico, com um cirurgião, que possa recompor a sua mão, possa religar, ó Deus, o seu tendão que foi rompido, ó Deus, possa, ó Deus, passar por um procedimento que, ó Deus, permita com que ele volte, ó Deus, em breve a ter o movimento do dedo para poder trabalhar, e peço, ó Deus, a misericórdia sobre a vida dele, providenciando, ó Deus, ali os recursos, os médicos, ó Deus, enfim, tudo que for necessário para que o Gessé, ó Deus, receba o tratamento, ó Deus, adequado. Tranquiliza, ó Deus, o coração dele, ó Deus, e cura a mão dele, ó Deus, é o que estamos te pedindo. Continuamos também, ó Pai, orando pelos idosos, ó Pai, da nossa igreja, que são muitos. Colocamos nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Antônia, ó Deus, que tem sido um pedido especial, porque está com a sua saúde fragilizada. Mas colocamos nas Tuas mãos também a vida de muitos idosos, ó Deus, que alegram, ó Deus, a vida da nossa igreja com a sua presença e com a sua fé, e que eles possam ser guardados, ó Pai, pelo Senhor. Oramos também pela vida daqueles que tratam, ó Pai, de doenças crônicas, ó Pai, através de longos tratamentos, como a nossa irmã Tata, como o nosso irmão Wilson, como a nossa irmã Irailda, ó Deus, como o Gabriel, como o Samuel, que estão sofrendo, ó Deus, com a esclerose múltipla, ó Pai, e ambos, ó Pai, tão novos, ó Deus, e tão jovens, ó Deus, lutando, ó Deus, com doenças assim tão graves. Mas eu te louvo, Senhor, porque eles têm sido cuidados, ó Deus, as suas famílias, ó Deus, têm dado a eles, ó Deus, assistência, as medicações, ó Pai, de alguma forma, têm amenizado, ó Deus, as suas dores e dado a eles, ó Deus, qualidade de vida. E peço, ó Deus, que a Tua misericórdia, ó Deus, esteja sobre a vida deles, ó Deus, curando, ó Deus, os seus corações, ó Deus, e preservando também a fé, ó Deus, a presença do Senhor em suas vidas. Continue abençoando a nossa igreja, continue nos conduzindo, ó Deus, dentro da Tua vontade, continua dirigindo, ó Pai, os nossos passos, as nossas decisões, não apenas em relação aos cultos presenciais, ao retorno ou não retorno da igreja, mas em relação, ó Deus, ao cuidado das ovelhas, as nossas atividades e compromissos, ó Pai, administrativos, a todos os processos, ó Deus, que fazem parte da igreja, do reino dos céus, que a Tua igreja, ó Pai, não possa, ó Deus, vacilar, fechar os olhos, ó Deus, ou se tornar, ó Pai, negligente em qualquer coisa. Pelo contrário, nos desperta, ó Deus, nos dá atenção, nos dá sabedoria, nos dá direção para cuidarmos, ó Pai, de uma maneira ampla, ó Deus, de uma maneira profunda da Tua igreja, a igreja pela qual o Teu Filho Jesus Cristo entregou a sua vida, pelo qual morreu, ó Deus, na cruz, derramando o seu sangue. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, pelo Pão das Três, por esse momento, ó Pai, de culto, ó Pai, de celebração, ó Deus, de louvor e de adoração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Estamos encerrando o nosso Pão das Três dessa tarde, né? O primeiro Pão das Três da semana. Amanhã nós temos Pão das Três normalmente, amanhã é terça-feira, com o nosso pastor Márcio Sarraf, por essa mesma página aqui no Facebook, você já sabe. Então compartilhem para que mais pessoas possam alcançar. E obviamente, né, o nosso propósito
é alcançar os membros da nossa igreja e as pessoas que terão, e nós queremos que tenham, a oportunidade de ouvir o Evangelho. Que Deus abençoe a vida de todos e até mais.